Não aguento mais a minha irmã. Minha irmã tem 28 anos, e tudo o que ela faz, ela acha que todos devem fazer também. Ninguém pode dizer uma palavra sobre ela arrumar um marido ou namorado ou sair de casa, que ela vai te fuder até a sua 7ª geração. Uns dias atrás, ela chegou da academia junto com a minha mãe e passou na minha avó. Minha avó é de idade e não tem muita noção do que fala, então ela acabou dizendo para minha irmã comprar umas calças e não gastar dinheiro com coisas inúteis. Minha avó pegou no short da minha irmã enquanto falava aquilo. Foi o suficiente para minha irmã ficar puta e xingar minha avó. Sério, foi uma das coisas mais ridículas que já vi na minha vida. Hoje eu estava tomando banho, não fazia 5 minutos que eu tinha ligado o chuveiro. Ela quis desligar a energia porque eu estava demorando demais, enquanto ela pode tomar seu banho de 20 minutos sem ninguém atrapalhar. Ela não ajuda em nada, não faz nada. Deixa a roupa jogada no meio da casa, não limpa porra nenhuma, enquanto minha mãe só se ferra arrumando a casa. Só pra ter uma noção, nem o quarto dela ela arruma, o lençol fica um mês na cama, todo virado. Antigamente, ela saía com caras bem velhos, da idade do meu pai, eles chegavam a fazer um monte de merda com ela. Um deles até morreu, provavelmente de AIDS. Sério, o cara era nojento, saía por aí atrás de mulher, era casado e tinha filhos. Minha mãe já ficou várias sextas sem dormir tendo que trabalhar no sábado, tudo por causa dela. Depois disso, ela entrou na igreja, parece que ela só usa como título, faz tudo ao contrário do que ela aprende. Ela implica com o meu pai, meu cachorro, minha mãe, minha avó, com todos. Sábado, eu e minha irmã fomos na casa da minha avó paterna, quase nunca vemos ela, que quebrou o pé, a minha irmã ficou no celular, não olhou um minuto para a cara da minha avó. Chamei a atenção dela e nada. Faz uns meses que ela entrou na academia, está insuportável, pesa tudo. Quer controlar até o que eu como. Cara. Quando eu entrei na adolescência, ela fazia piadas sexuais comigo, do tipo, já tá com pelo no saco, deixa eu ver. Não vejo a hora dela sair de casa, se sair. É mais provável eu ir embora antes. Não dá mais, ela é insuportável. Decepcionada com as pessoas. Sou M, 25, conheço um amigo meu H, 31, há uns 5 anos, nos conhecemos num aplicativo de relacionamento que nem existe mais. Na época eu acabei rejeitando ele amorosamente falando, mas seguimos amigos durante uns anos, até eu começar a namorar um cara escroto. Enfim, agora depois de quase um ano que terminei com o cara, voltei o contato, muito menos assíduo, com o meu amigo. Agora que moro sozinha, ele disse que queria vir me visitar, apenas para colocar o papo em dia. Ele veio, e para minha surpresa, ele se tornou um pouco babaca. Simplesmente não me deixou falar, eu tinha que cortar ele para poder dizer algo, e quando eu falava, ele pegava o celular, se mostrando desinteressado. Fez um tal de metaforando, falando sobre minha aparência, até que foi algo positivo, e principalmente falando sobre a minha personalidade, falando como se eu fosse uma pessoa burra, ou como ele disse que não quer pensar. Se vangloriou sobre seu salário, e tudo o que fez, monetariamente, e sobre seu cargo no trabalho. Em dado momento ele me questionou se eu queria transar, ou se eu queria algum carinho, para eu saber que posso ser querida por alguém. Lógico que não aceitei. Cara, eu fiquei muito ofendida com isso tudo, e principalmente chateada, pois achei que ali teria uma grande amizade. E agora havíamos combinado de ir em um evento juntos, mas não sei se quero depois de tudo o que ele me disse ontem. Eu tenho muita dificuldade de fazer amizades, e passar por algo assim me faz só querer me isolar de novo. Não sei o que fazer, engolir isso tudo e me distanciar dele ou comentar com ele que não gostei da postura e tentar reatar a amizade que tínhamos no passado. Já tá óbvio que você deve se afastar, né? A personalidade do cara é um lixo. O real problema é que ele sabe seu endereço, então, tome muito cuidado com o que como vai dizer. Ele se mostrou outra pessoa, fique sempre em alerta. Caralho, é o Afonso. Amiga, ele tentou te comer, acha que isso te impressiona e tal, coisa de guri babaca, ele nunca quiser ser teu amigo só que falando que tem mais dinheiro que tu e mais inteligência ia fazer tu se derreter pelo mão que ele é, sai fora dele, coitado, deve ser muito solitário ou faz mulheres bem infelizes. Primeiro, acho que você não deveria aturar nada de ninguém, ele foi babaca, se afaste, siga a sua vida, não aceite situações que te façam mal de ninguém. Segundo, ele pode estar fazendo isso porque viu que você namorou um babaca como disse, e por isso acha que sendo assim vai começar a gostar dele e dar uma chance, que também é outro sinal de que deveria se afastar dele. Uma pessoa que não sabe manter a própria personalidade e não tem maturidade a ponto de fazer essas coisas não é uma boa companhia ao meu ver. Terceiro, ele pode ter se mostrado agora como um babaca e ter fingido ser alguém legal no começo, o que também é outro motivo para se afastar. Se ele está mostrando facetas ruins agora, mais pra frente as coisas podem só piorar. Ou seja, todos os sinais são de se afasta logo enquanto dá tempo.
Primeiro, foi ingenuidade sua achar que sentimento é só um botão de liga e desliga e que ele ia simplesmente aceitar que manter a amizade seria até maturidade dele, mas nem todo mundo tem isso. Segundo, não existe almoço grátis. Se ele ficou próximo como amigo, foi alimentando uma esperança. Por mais que você não tenha essa intenção, essa amizade alimentou. Você namorou uma pessoa tóxica. Ele achou que bastava manter o padrão e vocês ficariam juntos. Enfim, 5 anos é um tempo bem longo. Pessoas mudam, embora eu ache que ele sempre foi assim. É aceitar a derrota, se afastar dele e ter em mente que a amizade mais profunda entre pessoas de orientações sexuais diferentes vai ter interesse no meio. Karen quebra 500 libras em produtos, e ameaça deportar funcionárias se a acusarem. Não é minha história, mas eu fui testemunha. Isso aconteceu cerca de 5 anos atrás e eu tinha completamente esquecido disso até voltar ao local há uma semana mais ou menos. Eu moro em uma cidade no Reino Unido que não falta pessoas mimadas. Eu tenho minhas próprias histórias, incluindo uma ou duas que já postei antes, mas essa aqui estava em outro nível. Perto da rua principal e dos shoppings, há uma loja que vende especificamente instrumentos musicais acústicos, principalmente guitarras, baterias e muitos instrumentos folclóricos como alaúdes e bandolins. Eles também vendem instrumentos de nicho, difíceis de encontrar, incluindo usados, e dependendo do que tem em estoque, esses instrumentos podem ser realmente específicos. Cerca de 5 anos atrás, durante o verão, eu tinha um tempo livre na cidade antes de encontrar um amigo na mesma rua, então entrei nessa loja apenas para olhar. Eu não tenho nenhuma habilidade musical, mas sempre quis conferir esse lugar. No fundo da loja, vi um instrumento que agora sei ser um guqin chinês, um instrumento de cordas deitado com cerca de 20 cordas. Esse em particular tinha mais de 1,5 metro de comprimento e, mesmo tendo algumas partes de metal e alguns detalhes decorativos perolados, a maior parte do corpo era de madeira escura polida. Era lindo de se olhar, e mesmo que a loja tenha uma política em que as pessoas possam tocar qualquer um dos instrumentos, desde que tenham cuidado, não consegui me animar a tocá-lo, especialmente quando vi que estava com o preço de mais de 500 libras esterlinas, mesmo sendo usado. Claro, havia outros instrumentos fascinantes e outras coisas na loja, mas o guqin é o destaque dessa história em particular. Depois de cerca de 10 minutos olhando a loja, ouvindo as pessoas pegarem os instrumentos e improvisarem com o dono super de boa, me preparei para sair. Mas antes de ir embora, entre em seu pequeno pestinha, Eka, que parece ter cerca de 6 anos de idade. Eka imediatamente começa a correr pela loja cutucando vários instrumentos de exposição enquanto fica ali perto da porta mexendo no celular. Obviamente, Eka é quem queria estar ali, e não estava nem aí. Ko imediatamente fica tenso e observa a criança enquanto ela corre pela loja lotada, tentando pegar qualquer coisa ao seu alcance, rindo e gritando com uma energia descontrolada. Continua a poucos metros da porta, mexendo no celular. Agora lembra quando eu disse que o guqin é um instrumento deitado? Geralmente é tocado em uma mesa ou suporte, e este estava apoiado em 2 pares de pernas, o que o deixava bem próximo ao chão, na altura de uma criança de 6 anos. Eka vê o instrumento e vai correndo até ele, começando a beliscar as cordas descontroladamente. É horrível de se ouvir. E mesmo que ele tenha sido paciente até agora, é aí que Ko intervém. Ko, senhora, seu filho está... Ele está apenas brincando. Deixe-o em paz. Ele vai se cansar em 1 minuto. Ko, mas esse instrumento é muito caro. Temos algumas guitarras infantis ali que ele pode gostar. Eka, mamãe. Eu quero a guitarra grande. Não, Eka, você nem sabe tocar. Agora vamos embora ou vamos nos atrasar? Eka, mas mamãe. Eu quero... Aqui é onde tudo dá errado. Eka pega o guqin e tenta tirá-lo das pernas. Mas esse instrumento é mais alto do que alguns adultos, e é enorme. Acho que essa criança tinha força suficiente para levantá-lo de uma das pernas antes de soltá-lo completamente. O guqin cai no chão, e o som que faz é horrível. Está completamente dividido ao meio e pelo menos uma das cordas arrebentou. Provavelmente já era bastante antigo e poderia ter sido mais frágil do que deveria, mas mesmo assim, está destruído, completamente arruinado. Eka começa a surtar. Ele está gritando, chorando, e corre direto de volta para Ko, meu Deus! Você está bem? Ele está bem? Claro que ele não está bem. Essa porcaria poderia ter esmagado os pés dele. Os pés dele estavam bem. Ele literalmente correu pelo meio da loja de volta para claramente sem dor alguma. Eka, eu quero ir para casa, mamãe. Me leva para casa. Vamos lá, Eka.
Se ele se machucou de alguma forma, vou processar você por negligência, e te deportar, de volta para onde você veio. Eu tenho vocês dois no vídeo. Eu sei quem vocês são. Com isso, ela sai correndo pela porta, agarra Eka pelo pulso e desaparece rua abaixo. Pois parecem completamente arrasados. As outras pessoas na loja, incluindo eu, oferecem ajuda para limpar e perguntam se eles estão bem. Depois de alguns minutos, tive que deixá-los em paz, pois já estava atrasado para encontrar meu amigo. No final, nunca mais soube sobre a situação, mas 5 anos depois Ko ainda está comandando a loja, então claramente nada aconteceu com eles. Levei meu atual parceiro lá algumas semanas atrás, e eles tinham não apenas mas 2 Gushins absolutamente lindos à venda. Eu mandei eles saírem e eles chamaram a polícia. Desculpe se o formato parece estranho, estou na versão móvel. Eu, 16 anos, feminino, nunca lidei com pais mimados, então tudo isso é novo para mim. Para contextualizar, meu pai comprou uma casa pequena, 2 quartos e um banheiro, perto de uma praia da minha tia-avó, e a casa sempre esteve em nossa família. Ela fica em um pequeno terreno com um quintal ao redor e um antigo galpão de metal com algumas janelas de vidro na parte de trás. Todos na nossa família a utilizam e a alugamos quando não está sendo ocupada. Nós fomos lá neste fim de semana porque seria divertido e precisávamos nos preparar para os locatários. É perto de um parque e a comunidade com piscina, então sempre há um pouco de barulho e, às vezes, está movimentado. Atrás de nós, há outra casa pequena com quase nenhum quintal. Meus pais saíram para comprar algumas coisas quando eu fiquei em casa para fazer alguns trabalhos escolares. Eles podem demorar um pouco porque o trânsito é absolutamente terrível na maioria das vezes. As crianças costumam brincar em nosso gramado, mas não fazem muito barulho, então não nos importamos. Ouvi um estrondo alto em algo de metal, mas não vi nada da janela, então voltei ao trabalho. Novamente, ouvi o barulho cerca de 5 a 7 minutos depois. Desta vez, saí para fora porque não sabia o que era. Aparentemente, havia 2 meninos, de 10 a 12 anos, jogando bola no nosso quintal. Eles pareceram surpresos quando eu saí de casa. Perguntei o que estavam jogando e eles disseram que era bola ao cesto. Pedi a eles para tentarem evitar acertar o galpão e a casa. Eles concordaram e voltaram para a casa vizinha quando saí. Passaram-se 15 minutos e ouvi o barulho novamente, mas presumi que fosse um acidente, porque as crianças não conseguem controlar muito bem os chutes às vezes. Ouvi mais 4 vezes nos próximos 10 minutos. Saí novamente e encontrei as crianças no terreno da minha família, dessa vez com os pais. Os meninos não mudaram e continuavam chutando a casa e o galpão. Quando me viram, pararam de brincar. Pedi aos pais e às crianças, dessa vez, para ajudarem as crianças a evitarem acertar a casa. Eles pareceram irritados comigo e me disseram que estavam de olho nelas e que eu deveria cuidar da minha vida, de um jeito bem irônico. Fiquei bastante surpresa, pois um adulto nunca tinha falado comigo daquele jeito. Eu disse que não me importaria se eles parassem de acertar a casa e o galpão. Eles disseram que eu estava sendo uma criança ingrata durante as férias. Respondi dizendo que o quintal onde eles estavam pertencia à minha família, assim como a casa que eles estavam atingindo, e que não queria que fosse danificado. Eles não se importaram nem um pouco e basicamente disseram que eram apenas crianças e não sabiam melhor. Sugeri que elas poderiam brincar no parque, que fica a 5 ou 10 minutos a pé, para não acertarem nada e terem mais espaço para brincar. Eles pareceram ofendidos e disseram que não estavam pagando por aquelas coisas e que eu estava colocando seus filhos em perigo. Eu disse que o parque era aberto ao público, gratuito e que ficava ao lado de uma delegacia de polícia. Eles pareceram ignorar isso e disseram que, se eu não me afastasse deles e de seus filhos, chamariam a polícia por assédio e por colocar crianças em risco. Estava irritada nesse ponto e lembrei a eles que estavam na propriedade do meu pai e que poderiam ter danificado a propriedade. Pareceram irritados quando eu disse isso e ficaram em silêncio por um tempo. As crianças pareciam um pouco envergonhadas e o mais velho parecia horrorizado e perguntou se eles poderiam simplesmente ir para o parque. A mãe disse: "Você está certa, nome da criança, não devemos perder mais tempo com essa criança ingrata." Eles foram embora rapidamente, com o marido e a criança mais nova. Fiquei chocada e fiquei lá por um tempo antes de voltar para dentro. Definitivamente, uma experiência nova e uma que eu não quero ter novamente, mas provavelmente vou encontrar algo assim novamente na vida. Mas aquelas árvores são mais antigas do que eu. Algumas casas abaixo da minha havia um lugarzinho agradável que foi vendido recentemente para um casal jovem e adorável, os novatos, há cerca de um mês. Seu novo quintal era cercado por uma camada dupla de árvores frondosas em 3,5 lados, o que fazia parte do apelo. Tendo vivido na cidade, privacidade era o item número 1 na lista de requisitos para sua casa definitiva.
A propriedade em si é cercada por terras agrícolas usadas principalmente para o gado. Cerca de 2 semanas atrás, os novatos se mudaram e, ao inspecionar a propriedade, descobriram que várias das árvores da camada externa haviam sido cortadas, deixando grandes lacunas em sua barreira de privacidade. Essas árvores continuaram sendo derrubadas por uma motosserra nos próximos dias em todos os 3 lados, mas ninguém viu nada em uma área tão rural. Ouvir máquinas agrícolas ou uma motosserra ao longo do dia é bastante comum e as casas são bastante distantes, com árvores entre elas. Como sou o vizinho mais próximo deles, eles pararam para me perguntar se eu tinha ouvido ou visto algo, o que não aconteceu. Começamos a conversar e nos demos bem o suficiente para trocar números de telefone e informações de redes sociais, e começamos a conversar com frequência. As árvores sendo cortadas não apenas lhes custaram um pouco de privacidade, mas também proteção contra as tempestades de inverno, que podem ser bastante intensas por aqui. Também os incomodou bastante o fato de alguém simplesmente cortar suas árvores sem permissão. Há 5 dias, fui chamado à casa deles à noite para cuidar das crianças, pois seus 3 cães começaram a agir de forma estranha e letárgica. Descobriu-se que os cães de alguma forma comeram o que o veterinário chama de carne contaminada, e 2 deles não sobreviveram. O terceiro está lutando pela vida, e a conta do veterinário já está em cerca de R$11 mil devido aos serviços de emergência necessários fora do horário comercial, múltiplas cirurgias e exames. O veterinário retornou há 3 dias, sugerindo fortemente que eles procurassem por carne envenenada em sua propriedade e ligassem para a polícia. Eles vieram e vasculharam a propriedade, encontrando mais animais mortos nas proximidades e pedaços de carne velha, que foram ensacados e levados para testes. Ontem, a polícia apareceu na casa do fazendeiro e o prendeu. Ele literalmente mora bem ao lado da minha casa, então foi difícil não ver o que estava acontecendo. Liguei para os novatos para perguntar se isso tem algo a ver com o problema deles, e o papa novato me contou toda a história perturbadora. Meu Deus! Aparentemente, o fazendeiro é um caso sério. No dia em que os novatos fizeram sua última inspeção pré-venda da propriedade, o fazendeiro os abordou sobre as árvores nos fundos do quintal. O fazendeiro disse aos novatos que os galhos de suas árvores estavam crescendo em sua terra e afetando a eficácia de sua cerca elétrica, instalada no último outono. O fazendeiro sugeriu fortemente que os novatos cortassem toda a fileira dupla de árvores. Os novatos sugeriram que o fazendeiro movesse sua cerca um pé para trás, já que os novatos afirmaram, aquelas árvores são mais antigas do que eu. O fazendeiro continuou insistindo depois que a venda foi finalizada, então os novatos pegaram sua escritura e, veja só! A cerca elétrica recentemente instalada pelo fazendeiro estava, na verdade, a 3 pés além da linha da propriedade deles. Agora, o fazendeiro não tem escolha a não ser mover sua cerca nova e luxuosa pelo menos 3 pés para trás. Isso significa que ele terá que cortar várias de suas árvores e remover tocos em sua propriedade para fazer isso. Ainda estamos nos recuperando do último furacão, então será muito difícil concluir isso nesta temporada e será muito caro. Além disso, a maquinaria necessária para cortar árvores e remover tocos desse tamanho deixará enormes sulcos na terra, que precisarão ser consertados antes de permitir que as vacas voltem ao pasto principal. Isso desencadeou outros desentendimentos sobre propriedades, pois parece que esta não é a única propriedade que foi invadida, e não é a primeira família a sofrer assédio. Quando comprei minha casa, recusei cortar ou mover várias árvores maduras em minha propriedade que estavam próximas à linha de cerca porque elas eram árvores adultas de mais de 25 anos naquele ponto, e 2. Custaria centenas de reais substituí-las por mudas e mais de R$1.000 realocá-las. Misteriosamente, todas elas caíram durante as tempestades de inverno naquele primeiro ano. Cada uma das casas que fazem divisa com a fazenda está de pé há mais de 20 anos. Segundo o que podemos entender, o fazendeiro estava esperando até que os vizinhos fossem trabalhar ou que ocorresse uma tempestade que reduzisse a visibilidade a ruído, para derrubar árvores nas propriedades de outras pessoas que ele achava que estavam muito perto de sua propriedade. Acabamos de descobrir, através de um membro da comunidade associado à polícia, que o fazendeiro foi oficialmente acusado de colocar carne envenenada com anticongelante, o que é absolutamente proibido aqui, o que matou o cão dos novatos gradualmente de forma horrível, insuficiência renal em cães saudáveis. Outras possíveis acusações incluem vandalismo, destruição de propriedade, assédio. As acusações não se limitam apenas aos novatos, mas a várias famílias com propriedades adjacentes à fazenda. Eu gostaria de poder provar que foi o fazendeiro que derrubou minhas árvores, mas, dadas todas essas informações, eu sei que foi ele. Os cães dos novatos não foram os primeiros a morrer dessa forma em nossa comunidade. Eles foram os primeiros a serem levados ao veterinário e testados antes de falecerem, embora muitos vizinhos estejam furiosos. Fico imaginando como tudo isso vai se desenrolar, mas isso cheira muito a karma. Dizem que há um em cada comunidade. Mas estou pensando que, graças às drogas, há muito mais do que isso nesta comunidade que costumava ser tranquila e pacífica.
Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.